Olá, meu querido amigo, meu querido jovem aí da Igreja Adventista de Maricá. Um grande abraço para vocês. Eu me chamo Benjamin Nascimento, eu sou o primeiro ancião aqui da Igreja de Guadalupe, no Rio de Janeiro. E a convite da Soraya, nós estamos apresentando essa pequena palestra para vocês nesse culto jovem. A Soraya foi minha aluna aqui na escola municipal e quero dizer para ela que eu estou ainda lá, firme, ainda não aposentei. Ainda não, né? Estou com muita vontade. Mas mandar um abraço também para o seu esposo, cantamos juntos aí no Voz e Harmo. Que Deus abençoe a vida de vocês aí na igreja de Maricá. Eu quero trazer um tema para vocês hoje muito interessante, uma história que quase ninguém conhece. Eu tenho quase certeza que você não conhece, seus parentes não conhecem. Depois a Soraya vai me responder se alguém aí na igreja de Maricá conhece essa história. Até o pastor, pergunta o pastor se ele conhece, porque é uma história muito interessante e eu quero dizer para vocês que eu sou um camarada apaixonado pela história da igreja. E quando eu falo a história da igreja, eu não estou falando da história da igreja adventista, não. Estou falando da história da igreja, desde que ela começou lá com Jesus Cristo, passando por todos os períodos, né? Eu gosto principalmente aí da Reforma Protestante. Já fiz muitos programas sobre a Reforma da Protestante, peças teatrais sobre a Reforma e também a história do Adventismo. Quando você ouve falar de Reforma Protestante e protestantismo na América, nas Américas, aqui onde a gente vive, quando se fala assim, por onde o protestantismo entrou? Primeira vez que ele chegou, alguém vai dizer sempre Estados Unidos. O Mayflower, aquela embarcação, veio nos Estados Unidos com os pais peregrinos, fugindo da perseguição na Europa. Pois é. Acontece que 200 séculos antes, 200 anos, né? 2 séculos antes, aqui no Brasil, especificamente no Rio de Janeiro, foi o local onde nós tivemos a primeira aparição protestante, o primeiro culto protestante, a primeira Santa Ceia protestante. E essa história não é contada na escola, em quase lugar nenhum, quase ninguém conhece. E eu quero contá-la para vocês. Mas primeiramente eu quero meditar com vocês naquele verso de Mateus 5, nas bem-aventuranças, logo no início, a última bem-aventurança em que Jesus diz assim: Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Exultai-vos e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Então, vamos lá para a nossa palestra de hoje, que se intitula Os Mártires da Guanabara. Você sabe que o Brasil foi descoberto quando mesmo? Quando? Estou ouvindo aqui? Isso aí, 22 de abril de 1500, quando os portugueses estavam chegando por aqui. A primeira coisa que eles viram foi um monte alto, ali na Bahia. Como era semana de Páscoa, eles chamaram de Monte Pascoal, né? E eles aportaram ali aonde hoje é a cidade de Porto Seguro, mais precisamente ali em Cabralha, né? Não sei quantos já foram ali na Bahia, uma região muito bonita. Todas as pessoas pensam que os portugueses chegaram aqui por acaso, mas isso não é verdade. Havia um tratado de Tordesilhas, né? Uma linha que a Igreja Católica fez, dividindo o mundo em um pedaço espanhol e um pedaço português. E o rei de Portugal havia mandado Pedro Álvares Cabral dar uma guinada aqui para baixo, para ver se ele achava a terra, porque eles já suspeitavam que havia terra ali. Eles chamaram aquele lugar de Terra de Santa Cruz, né? E logo depois chamaram de Terra de Vera Cruz e por fim chamaram de Brasil por causa do produto, o primeiro produto, né, que foi retirado, explorado
aqui da nossa terra, que foi o pau-brasil, que tem aquela cor vermelha de brasa. E eles então colocaram o nome da nossa nação de Brasil. Isso tudo você aprende na escola, né? Logo depois, no primeiro domingo ali que eles estiveram no barco, fizeram a celebração da Páscoa, e vocês têm também aí a foto que eu estou mostrando da primeira missa que foi rezada aqui no Brasil, né, pelos franciscanos que vieram juntos aí nos navios. É claro que isso é uma pintura, não é uma foto, foi feito muitos anos depois, e toda vez que se faz uma pintura é a interpretação do pintor, né? Mas eles fizeram aqui a missa, e o rei não, né? O comandante da embarcação, da frota, fez lá a cerimônia tornando as terras portuguesas. Só que eles foram embora, né? Eles foram embora, seguiram o caminho para as Índias, porque o negócio deles era fazer comércio com as Índias, e largaram o Brasil para lá. No 1º de janeiro de 1502 foi descoberto aqui nossa Baía de Guanabara, né? E eles achavam que essa entrada era um rio. Na verdade não era um rio, era uma baía. Por isso foi chamado Rio de Janeiro, porque eles chegaram aqui em 1º de janeiro. E essa nossa Baía de Guanabara aí, ela era rodeada de povos indígenas que moravam aqui na região. Muito bem. Logo depois, no ano 1531, olha só, 30 anos aqui parado, sem nada, né? O governo português, para não perder as terras, fez aquelas famosas capitanias hereditárias, né? Fatiou o Brasil ali em um monte de tiras, e você tinha ali capitania de Maranhão, Ceará, Rio Grande, Itamaracá, Pernambuco, Bahia de Todos os Santos, Ilhéus, Porto Seguro, Espírito Santo, São Tomé, São Vicente. E o primeiro governador geral aí foi o Martim Afonso de Souza, que esteve aqui tomando conta dessa região. Os professores de história dizem que foi um fracasso, não funcionou muito bem essa estratégia, e o tempo foi passando. Enquanto isso, lá na Europa acontecia o ápice da Reforma Protestante. Esses dois camaradas que vocês estão vendo aí, o da direita, no ano em 31 de outubro de 1517, ele pregou lá na porta da igreja do castelo de Wittenberg as 95 teses, né? E ali ele deu uma martelada de vez na Igreja Católica Romana, abrindo assim um vácuo permanente entre protestantes e católicos. No início, o Martinho Lutero, ele queria que a igreja mudasse. Só que quando ele percebeu que a igreja não ia mudar com a questão das indulgências, ele resolveu romper com a igreja. O Papa excomungou, mandou lá um documento chamado bula, né, excomungando Martinho Lutero. E o Martinho Lutero tocou a vida lá na Alemanha, foi protegido pelos príncipes alemães, né, principalmente pelo Frederico, o grande eleitor lá da Saxônia, e ele traduziu a Bíblia para o alemão. Aí que ele traduziu a Bíblia para o alemão, meu amigo, com a invenção da imprensa, ninguém segurava mais a Reforma Protestante. O da esquerda aí é o João Calvino, que é francês, mas fez o seu quartel-general na cidade de Genebra, na Suíça, né? Ali na Suíça foi o quartel-general do protestantismo. O Calvino, um homem brilhante, inteligentíssimo, sistematizou toda a teologia protestante da época e fez de Genebra uma cidade próspera, com grande desenvolvimento de várias coisas que nós temos hoje, como a democracia, o capitalismo, a escola pública, a alfabetização universal. Tudo saiu aí da cabeça desse camarada que queria desenvolver a região e também queria que as pessoas estudassem a Bíblia na sua língua. E o Calvino mandou muitos missionários para a França. Só que lá na França a coisa foi muito difícil. Os reis católicos não permitiriam de maneira nenhuma que
que o protestantismo avançasse. Mas o protestantismo avançava mesmo assim e começou-se então as guerras, as confusões religiosas entre católicos e protestantes na França. A França foi um dos locais onde mais houve mortes, com lutas entre católicos e protestantes nessa época. Então o Brasil estava aqui tentando, os portugueses tentando desenvolver o Brasil, enquanto isso a Europa pegava fogo, principalmente a França, com as brigas entre católicos e protestantes. Muito bem, continuando então, o personagem da nossa palestra de hoje, que eu quero que vocês olhem bem para esse camarada da esquerda aí, ele se chama Nicolas Durand Villegagnon, né? Ele era um militar francês que tinha participado de muitas batalhas, apesar da pouca idade, e ele estava um pouco chateado com a coroa francesa, porque ele tinha desperdiçado a vida dele toda nas batalhas pela França, e ele era um aventureiro, ele queria participar e ter mais influência na corte. E um dia ele conversou com um amigo que falou para ele numa terra chamada Brasil, uma terra muito longe, muito bonita, muito rica, uma natureza exuberante, com animais exóticos, com povos indígenas que eles nunca tinham visto, e o olho do camarada cresceu e ele queria de qualquer maneira vir aqui para o Brasil. Então ele, que era cavaleiro da Ordem de São João, ou seja, católico, né, fervoroso ali, praticante, ele buscou a influência desse personagem que você está vendo aí na direita, que é o Gaspar de Coligny, que era um militar protestante que tinha influência na corte francesa. Apesar da corte francesa ser católica, esse militar tinha grande influência lá e ele era protestante. Então, olha o argumento que o Villegagnon usou. O Villegagnon falou para o Gaspar de Coligny que ele tinha descoberto uma terra onde eles poderiam fazer uma nova França, a França Antártica. Uma terra onde os protestantes que estavam sendo tão massacrados na França poderiam ter um asilo, um exílio, um lugar onde eles pudessem cultuar livremente o seu Deus sem as perseguições da Igreja Romana. O Gaspar de Coligny, obviamente, gostou muito da ideia e foi falar com o rei, né, sobre a possibilidade dessa viagem, e o rei viu vantagens, né, para a expansão quase não sei a palavra, colonialista da França e fora ali da Europa, e resolveu bancar essa viagem. Ele pediu ali 2 navios, 10 mil francos, e solicitou ao Gaspar de Coligny que escrevesse para o Calvino lá em Genebra, porque o Calvino nesse momento ele era o grande cabeça, o grande mentor dos protestantes lá no seu quartel-general de Genebra, que mandassem pastores, missionários, protestantes, calvinistas para essa viagem. E aí o Calvino, vendo uma oportunidade missionária, né, na sua inocência, foi lá e mandou esses protestantes para embarcar nessa viagem. Só que a tripulação ainda estava muito pouca, né? Então ele solicitou ao rei, olha só, que fossem nas prisões pegar bandidos lá que estavam presos, oferecer a liberdade em troca de trabalhar, viajar pelo Oceano Atlântico e trabalhar numa terra distante, e eles iam ser livres lá. E ele lotou os navios com 600 pessoas, mais um navio de carga, né? E partiram para aqui nas Américas, partiram para o Brasil, para o nosso Rio de Janeiro. Acontece que logo depois da partida veio uma tempestade absurda e os arrastou lá para perto da Inglaterra. Chegando lá, um monte de gente desistiu, né, daquela lábia toda do Villegagnon, e ele seguiu viagem aos trancos e barrancos para, depois de fazer os reparos, aqui para o Rio de Janeiro. Foi uma viagem muito longa, ventos contrários, tempestade, calor excessivo, na qual eles não estavam acostumados. Foram até bombardeados por espanhóis, né, no meio do caminho, mas conseguiram chegar aqui no Rio de Janeiro
e no dia 10 de março de 1557, eles chegaram aqui, fizeram um culto na praia, o primeiro culto protestante das Américas. 10 de março de 1557. E parecia que estava tudo indo muito bem. Eles pegaram então uma ilha, né, chamada Ilha de Vila-Gagnon. Naquela época se chamava Ilha Sergipe, aqui na Baía de Guanabara, e foram fazer um forte, e botaram o nome do forte de Forte Coligny, em homenagem a Gaspar de Coligny, que tinha sido o grande incentivador, o articulador que possibilitou essa viagem para construir essa França Antártica aqui, protestante, com liberdade religiosa para todos. Vocês estão vendo aí essas estátuas, elas são de dois pastores, Guillaume Chartier e Pierre Richer, que foram os dois líderes calvinistas que vieram aqui nessa expedição para poder implantar aqui o protestantismo nas nossas terras. Mas ele tinha levado um camarada também, chamado Jean Cointec. Eu não sei nem pronunciar direito o nome desse camarada aí, e você pode perceber que eu não tinha nem foto dele, peguei uma foto de um livro, olha o que está escrito aí: a incrível história de Jean Cointec, que traiu os franceses, brigou com os jesuítas e criou problemas por onde passou. Esse camarada foi a desgraça aqui da tentativa de se fazer uma nação protestante em nossas terras. Acontece que ele saiu da França junto com o Villagagnon, com a promessa de se tornar um bispo famoso aqui no Brasil, né? Ser um líder católico aqui no Brasil. E ele chegando lá, percebe que os protestantes é que estão mandando no pedaço, né? Eles estão fazendo culto, eles estão liderando as coisas todas, e ele começou a fazer a cabeça do Villagagnon, e o Villagagnon, que nunca foi protestante, né? Ele tinha usado isso aí para poder chegar, começou a virar a casaca para cima dos calvinistas, os protestantes. Ele precisava de um pretexto, né? E o pretexto que ele arrumou foi a Santa Ceia, que a Igreja Católica chama de Eucaristia, né? Ele começou a reclamar com o Richer que Santa Ceia, Eucaristia, tinha que ser vinho misturado com água, porque a Igreja Católica mistura vinho com água, porque Jesus, quando foi perfurado, saiu sangue com água. O argumento dele. E que o pão tinha que ser sem fermento. Eu não sei se vocês sabem, né? Mas algumas igrejas celebram Santa Ceia com pão comum. É um absurdo, eu também acho um absurdo, né? Fermento, símbolo do pecado, mas as pessoas lá fazem Santa Ceia com pão comum. E esse Richer fazia Santa Ceia com pão comum e vinho. E eles começaram a reclamar, dizendo que não podia ser desse jeito, porque representava a presença de Cristo, porque vocês sabem que os católicos acreditam que na Eucaristia aquele vinho se transforma verdadeiramente no sangue de Jesus e o pão vira o corpo de Jesus literalmente. Só que nós, protestantes, não acreditamos nisso. A gente acredita que aquilo é um símbolo do corpo e do sangue de Cristo. Não é o corpo e o sangue de Cristo de verdade. Mas isso foi o pretexto para eles começarem a arrumar confusão. O Villagagnon começou a arrumar confusão para o lado dos protestantes, porque ele não queria perder a influência dele, né? Até porque ele recebeu recomendações de um cardeal de Lorena reclamando que ele estava dando ouvido a heresias calvinistas. E ele era um homem dividido, né? Ele nunca deixou de ser católico, mas precisava dos protestantes. Então ele proibiu o Richer de pregar, falou que não podia mais pregar, nada de pregar. Proibiu os protestantes de orar, só podiam rezar, aquelas fórmulas prontas. E para isso ele usava lá, né, textos dos pais da igreja, São Clemente, e entre outros, né, e a tradição, enquanto os protestantes, obviamente, sola escritura, só usavam a Bíblia. Ele também começou a deixar os protestantes sem comida. Os protestantes tinham que ir no continente, né, lá no Rio de Janeiro, no continente, junto com os índios, que já tinham feito amizade com os índios, e os índios ali alimentavam eles, para eles não passarem necessidade. E a coisa foi ficando muito ruim para o lado deles, né? Até que chegou uma embarcação vindo da França, uma embarcação pequena, e
a maioria dos protestantes resolveu entrar nessa embarcação e voltar para a França, porque não estava dando. O Villagagnon, como é um vilão mesmo, né? Um camarada sem vergonha, ele escreveu uma carta, colocou num cilindro à prova d'água, deu para o chefe do navio e entregar para um juiz lá na França, e nessa carta dizia para matar aqueles protestantes que estavam indo ali, né? Só que essa carta chegou na mão de um juiz protestante. Pro azar dele, né? A carta chegou na mão de um juiz protestante e foi usada depois contra ele quando ele voltou para a França. Pois bem, os protestantes embarcaram e foram embora para a França. Quando eles estavam já em alto mar, né, a uma certa distância aqui do Rio de Janeiro, da praia, o barco começou a querer adernar. Estava muito carregado, cheio de produtos da terra, macaco, canário e gente. E o cara falou, ó, esse barco não vai aguentar chegar lá na França não. E alguns protestantes resolveram pegar uma canoa, um escaler, né, que se chama, e voltar, porque eles estavam achando que aquele barco não ia conseguir chegar na França. E eles oraram, se despediram, o grupo voltou para o Rio de Janeiro e o outro grupo seguiu. O grupo que seguiu teve uma viagem horrorosa, passaram fome, comeram o couro do cinto, couro do sapato, mas conseguiram chegar lá na França aos trancos e barrancos, já quase mortos de fome, mas chegaram. E já foram relatando tudo o que estava acontecendo aqui na França Antártica, né? A ilha que eles achavam que ia virar um país. Eu não sei como, né? O Villagagnon achou que ia fazer um país numa ilha pequenininha, né? Agora, esses protestantes que voltaram, quando eles chegaram na praia, que foram lá falar com o Villagagnon, o que aconteceu? O Villagagnon prendeu os camaradas, prendeu e forçou-os a fazer uma confissão de fé. O Villagagnon, na verdade, ele queria uma desculpa para poder acabar com os camaradas. E ele então disse o seguinte, olha, eu não quero mais discussão religiosa com vocês, não, vocês vão ter 12 horas para fazer a confissão de fé de vocês. E eles foram lá e fizeram. Apesar de algumas pessoas terem falado, isso é uma armadilha, isso é para você se esforçar à toa, ele não vai nem ler isso aí. Eles foram e fizeram a confissão de fé, e foi a primeira confissão de fé protestante aqui nas Américas, né? E aconteceu no Brasil, no Rio de Janeiro. Eles fizeram a confissão de fé, um camarada chamado Jean do Bordeaux, especialista em latim, fez ela toda bonitinha no latim, entregou para o Villagagnon. O Villagagnon leu e os acusou de heresia e condenou os camaradas à morte no dia 9 de fevereiro de 1558. Bordeaux, Vernelle e Bordon foram estrangulados e lançados nas águas da Baía de Guanabara, né? 3 camaradas foram estrangulados, acorrentados, jogados na Baía de Guanabara. Só um escapou, André Lafon, porque ele era o único alfaiate que tinha na colônia, e o Villagagnon, pelo jeito, era meio vaidoso, né? E precisava de um alfaiate, poupou o camarada. E essas pessoas morreram. E esse Jean Bordeaux, antes de ser jogado no mar, né? Esse não foi estrangulado, ele foi jogado no mar acorrentado. Ele disse, Jesus tenha misericórdia de mim. E essas pessoas morreram para não negar a fé, porque o Villagagnon queria que eles negassem a fé protestante e voltassem para o catolicismo. E como eles se negaram, eles foram martirizados aqui. Olha só que coisa, né? Eles saem da França porque estão sendo martirizados na França, aos montões. Vêm para o Brasil para tentar montar um lugar de liberdade de consciência, liberdade religiosa. E eles acabam encontrando a morte nas águas da Baía de Guanabara, né? Isso aconteceu lá no século XVI. Aí está um pedaço da confissão de fé para vocês. Cremos em um só Deus, imortal, invisível, Criador do céu e da terra e de todas as coisas, tanto visíveis como invisíveis, o qual é distinto em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que não constituem senão uma mesma substância em essência eterna e uma mesma verdade, e assim vai, né?
É claro que tem coisas aí, se você for ver essa confissão da Guanabara inteira, tem coisas que a gente não concorda como adventista, mas era um passo, né, de separação das crenças da Igreja Católica, que são baseadas na tradição e no magistério na Igreja e no Papa. Aqui nós temos uma confissão baseada na interpretação bíblica. Pode ter divergência de interpretação? Pode, mas a gente não pode dizer que não foi tirado da Bíblia. E essas pessoas deram a vida aqui na Baía de Guanabara, porque eles não abriram mão de seguir a Bíblia, a palavra de Deus. Algum tempo depois, o Vilagagnon voltou para a França e ele recebeu o apelido que está aí, ó, Caim das Américas, o apóstata e assassino, né? Ele foi um traidor, né? Ele se aproveitou do major, do comandante lá, Gaspar de Coligny, protestante, para implantar essa viagem, e ele acabou traindo as pessoas. Aquele camarada católico também arrumou briga com o Vilagagnon arrumou briga com ele, expulsou ele da ilha e ele foi viver com os índios. Logo depois que o Vilagagnon foi embora, Portugal mandou uma frota enorme com várias pessoas, e aí a história você conhece da escola, né? O Mendes Sá veio aqui, ele era governador geral, com a tropa, com o apoio de vários índios, inclusive do índio Araribóia, né, que foi um que apoiou, e eles expulsaram os franceses definitivamente das terras brasileiras, né? Houve uma outra tentativa da Holanda, se eu não me engano, ali naquela região do Maranhão, né? Mas não tiveram sucesso essas implantações. Portugal expulsou todas essas pessoas aqui e o sonho da França Antártica acabou, de um país protestante acabou, e nós só tivemos resquício de protestantismo aqui depois de 400 anos. Só depois de 400 anos que o Brasil conheceu novamente o Evangelho puro, o Evangelho protestante. Aí você percebe, eu tenho a minha ideia aqui, né? Acho que as coisas no Brasil poderiam ter sido bem diferentes se o Brasil tivesse sido colonizado por protestantes. É só você olhar o exemplo do que virou a Suíça. A Suíça foi o berço do protestantismo. A Alemanha foi o berço do protestantismo. A Holanda foi o berço do protestantismo. A Inglaterra, você vê, esses países se desenvolveram absurdamente porque eles aceitaram a mensagem protestante, e o protestantismo trouxe desenvolvimento, alfabetização universal, escola pública, e o Espírito de Deus abençoa. Como o Brasil desperdiçou essa grande oportunidade, o Mayflower chegou nos Estados Unidos, né, 2 séculos depois, e montou ali uma nação protestante, e você conhece muito bem a prosperidade que é os Estados Unidos da América, né, juntamente com os outros países protestantes aí da Europa. Para quem não sabe, a ilha de Vilagagnon é essa ilha que está aqui, ó, ela fica ali perto do aeroporto Santos Dumont. Hoje nessa ilha nós temos ali a Escola Naval, que forma os oficiais da Marinha do Brasil, né? Os oficiais da Marinha do Brasil são formados nessa ilha. Acontece que eu conversei com um amigo meu que serviu nessa ilha e ele disse que não tem nenhuma referência da trajetória dos protestantes calvinistas aí na ilha de Vilagagnon. A homenagem foi feita em outro local, né? Na Praça Tiradentes, ali no Rio de Janeiro, tem a Catedral Presbiteriana, e você tem ali uma estátua, né? 2 estátuas aí com a mesa, encenando a primeira Santa Ceia protestante feita nas Américas. Foi feita pelo Pierre Richer e o Guillaume Chartier. Está aí, ó, em memória de mim. Se você passar pelo centro do Rio, você pode passar ali na Praça Tiradentes e você vai ver ali na Catedral Presbiteriana essa estátua homenageando este feito. Diante disso, eu pergunto a você, meu jovem, e se fosse a gente ali, naquela situação, a gente se deixava ser assassinado ou a gente mudava de opinião? Eu quero convidar você a cantar aquele corinho Fiel a Toda Prova. Vamos cantar?
e logo depois eu quero orar com você. Senhor Deus, nosso querido e amado Pai, hoje nós ouvimos de uma história quase não contada, um resumo de homens que vieram aqui no nosso país tentando implantar uma nova cultura de liberdade, de desenvolvimento, mas infelizmente padeceram porque não abriram mão de acreditar nas verdades da Bíblia. Nós sabemos que um dia essas perseguições vão voltar, mas nós queremos nos manter fiéis a Ti. Faz-nos, Senhor, fiéis a toda prova. É o que eu lhe peço, em nome de Jesus. Amém. Um abraço para você.